Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal do YouTube que mais aprova no exame teórico do Detran. Então fique aqui até o final desse vídeo, porque eu separei 30 questões que caem bastante no exame do Detran e com certeza também vai cair na sua prova. Pegue o seu material e fique comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar também o sino de notificações para ser notificado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E se você já foi reprovado no seu exame e não se sente seguro para fazer um novo exame, eu tenho aula de reforço, é só você me chamar lá no direct do Instagram, R7Viurbana. Lembrando que os conteúdos aqui do canal, eles servem para você que está iniciando o processo agora, para quem já está com o processo em andamento, atende a todos os estados brasileiros e inclusive para você que está fazendo o curso de reciclagem. Então aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ter sucesso no seu exame do Detran. Fica comigo nesse vídeo e vamos para a primeira questão que já está aqui na tela, que diz o seguinte: são documentos de porte obrigatório ao candidato em aula prática de direção veicular. Alternativa A, PPD, dentro da validade e identidade. No caso da PPD já é permissão para dirigir, é a primeira carteira de motorista do condutor. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, identidade válida, ok. E autorização do CFC? Nesse caso não é autorização do CFC, autorização do órgão responsável. Alternativa C, LADV, a LADV é licença de aprendizagem e o documento de identidade. Então a alternativa correta é a alternativa C, LADV e o documento de identidade. Anote aí no seu caderno. Questão número 2. Qual a função dos sinais de advertência? Alternativa A, indicar proibição de manobra. Quem indica proibição não é advertência, é regulamentação. Então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, alertar sobre situações inesperadas. Alternativa C, autorizar. Quem autoriza não é a sinalização de advertência, é de regulamentação. E alternativa D, indicar a velocidade máxima. Quem indica a velocidade máxima também é a sinalização de regulamentação. Por isso, nesse caso, a alternativa B é a alternativa correta. A sinalização de advertência, que são essas placas que vocês estão vendo aqui do lado, elas servem para alertar sobre situações inesperadas no trânsito, como pista irregular, aclive ou declive acentuado, pista sinuosa e assim por diante. Questão 3. Que órgão do SNT tem a incumbência, isto é, a responsabilidade de expedir a CNH? Alternativa A, ao Departamento Nacional de Trânsito. Eliminamos a alternativa A, não é o Departamento Nacional de Trânsito que emite a carteira de habilitação. Alternativa B, ao Conselho Estadual de Trânsito ou CIRETRANS, também não é responsabilidade do Conselho Estadual de Trânsito, no caso do CETRAN. Alternativa B, Prefeitura Municipal. A Prefeitura ela tem a responsabilidade de cuidar dos veículos de tração animal, de propulsão humana e dos pedestres. Então eliminamos também a alternativa C. A alternativa correta é a alternativa D. O Detran ele tem a responsabilidade de emitir documentação, seja ela do veículo ou do condutor. E o Detran ele está subordinado à Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Questão 4. Qual infração é classificada como gravíssima? Alternativa A, estacionar em local proibido. Alternativa B, transitar em velocidade acima da permitida em até 50%. Se é em até 50%, não é gravíssima. Nesse caso, é grave. Então, eliminamos a alternativa B também. Alternativa A e alternativa B estão eliminadas. Alternativa C, dirigir sob efeito de álcool. Essa é a alternativa correta. Dirigir sob efeito de álcool é considerado uma infração gravíssima, com multa multiplicada por 10, suspensão do direito de dirigir e o condutor também terá que fazer um curso de reciclagem. Questão 5. Ao candidato aprovado na primeira habilitação, será conferida. Alternativa A, CNH na categoria A. A CNH ela é definitiva, ela vem após o ano de outra habilitação, então eliminamos a CNH. Alternativa B, a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Alternativa B é a alternativa correta.
A primeira habilitação é a permissão para dirigir, conhecida também como PPD, permissão para dirigir. Essa é a primeira habilitação. Posteriormente, depois de um ano, você recebe a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. 6. Para a condução de transporte escolar é necessário, exceto, isto é, não é necessário nesse caso aqui para o transporte escolar. Alternativa A, ser habilitado na categoria D ou E. É verdade, então a alternativa A é verdadeira. Alternativa B, ser habilitado na categoria B ou C. Alternativa C, ser julgado apto em exame psicológico especial. É verdade. E alternativa D, ser aprovado em curso de treinamento específico. Também é verdade. Ser habilitado na categoria B ou C não habilita o candidato a conduzir veículos de transporte escolar. Ele precisa, para conduzir transporte escolar, ser habilitado no mínimo na categoria D ou categoria E. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Ser habilitado na categoria B ou C não habilita o candidato para conduzir veículos escolares. 7. Os veículos serão classificados segundo o Código de Trânsito Brasileiro por: alternativa A, cor, marca e ano de fabricação. Alternativa B, espécie, categoria e tração. Alternativa C, velocidade máxima, número de passageiros e tara. Alternativa D, pequeno porte, médio porte e grande porte. Anote aí no seu caderno. Os veículos se classificam quanto a espécie, categoria e tração. Alternativa B é a correta. 8. O que caracteriza uma infração leve? Alternativa A, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Alternativa B, a falta de uso de cinto de segurança, nesse caso, é considerado uma infração grave. E a pergunta pediu uma infração leve. Alternativa C, estacionar em local proibido. Depende do local onde o veículo está estacionado. Pode ser considerado uma infração média, grave, gravíssima. Alternativa D, desrespeitar a sinalização de trânsito. Então, eliminamos aqui. A única que é considerada uma infração leve é conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. Lembrando que existe uma diferença entre conduzir os veículos sem o documento de porte obrigatório e conduzir o veículo sem possuir os documentos de porte obrigatório. O condutor que deixa o seu documento em casa ou esquece o seu documento, neste caso é considerado uma infração leve. Já o condutor que não possui o documento, aí sim é considerado uma infração gravíssima. Então, nesse caso aqui, a alternativa A é a alternativa correta. 9. O que deve ser feito em caso de acidente de trânsito em que há vítimas? Alternativa A, esperar a polícia chegar sem prestar socorro. Alternativa B, ajudar as vítimas e chamar o serviço de emergência. Alternativa C, fugir do local do acidente. Nesse caso, é considerado também até um crime de trânsito. Alternativa D, tentar consertar os danos do veículo, também não é coerente com a pergunta. Alternativa correta é a alternativa B. Nesse caso de acidente, você vai ajudar as vítimas e chamar o socorro profissional. 10. Quais são os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito, SNT? Os órgãos normativos começam com a letra C de conselho. Então, nós temos aqui a resposta correta, que é a alternativa B. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, o CONTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF, eles são órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Anote aí no seu caderno esse macete. Os órgãos normativos começam com a letra C de conselho. 11. O que significa a sinalização vertical octogonal? Octogonal, ela tem 8 lados. Alternativa A, um sinal que indica a velocidade máxima. Alternativa B, um sinal que exige que o condutor pare e observe o trânsito. Alternativa C, um sinal que dá prioridade a pedestres. E alternativa D, um sinal que alerta sobre curvas perigosas. Vamos lá. Alternativa B é a alternativa correta. Essa placa aqui é a placa de pare. Ela tem 8 lados. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 lados. Por isso, ela é uma placa octogonal. É uma placa de parada obrigatória, alternativa B. 12. Qual o significado do sinal R6A? Alternativa A, permite estacionamento? Neste caso, essa placa proíbe o estacionamento. Alternativa B, é proibido estacionar em toda a extensão da via. Então, alternativa B é a alternativa correta. Uma informação importante a respeito dessa placa é que ela proíbe o estacionamento, mas ela não proíbe a parada. Existe diferença entre estacionar e parar. Esta placa proíbe o estacionamento, mas não proíbe a parada. 13. Cabe ao Detran. Alternativa A, julgar. Alternativa A está errada. Quem julga é a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, realizar estudos sobre assuntos específicos. Também não é uma atribuição do Detran. Alternativa C, expedir a permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Alternativa C, alternativa correta. Como nós vimos em uma das questões anteriores, o Detran ele tem a responsabilidade de emitir documentação, seja do veículo ou do condutor. 14. O que caracteriza o uso do celular enquanto dirige? É permitido se o condutor estiver atento? Alternativa A está incorreta, não é permitido. Alternativa B, é uma infração gravíssima. Alternativa B, alternativa correta. Usar o celular, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado uma infração gravíssima. Usar o celular enquanto dirige é considerado uma infração gravíssima. Alternativa C, é aceitável? Não é aceitável. Alternativa D, pode ser usado sem problemas? Não pode ser usado. 15. O que deve ser verificado na manutenção do veículo? Alternativa A, apenas o funcionamento do motor? Não apenas o funcionamento do motor. Alternativa B, pneus, freios, luzes e níveis de fluidos. Esta é a alternativa correta. A manutenção preventiva. Na manutenção preventiva, o condutor ele deve verificar o estado de conservação dos pneus, ele deve verificar os freios, pastilhas, fluido de freio, luzes, seta, farol, devem ser verificados na manutenção preventiva do veículo. Alternativa B é a alternativa correta. Questão 16. O documento onde se encontra o pagamento do DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, conhecido também como seguro obrigatório. Em qual documento consta o pagamento do DPVAT? Alternativa A, o CRLV. Alternativa B, a LADV. A LADV é a licença para fazer aula. Então vamos eliminar a alternativa B. Alternativa C, CNH. CNH é a carteira de motorista, Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D é o documento do veículo. Então, a alternativa A e a alternativa D são documentos do veículo, mas nesse caso a alternativa correta é a alternativa A. O CRLV é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Nele consta o pagamento do DPVAT e também do licenciamento. Questão 17. O que é lei seca? Alternativa A, proibição da venda de bebidas alcoólicas. Isto não é a lei seca. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, proibição de dirigir sob efeito de álcool. Alternativa C, proibição de consumo de alimentos dentro do carro. Eliminamos a alternativa C também. Alternativa D, restrição de circulação de veículos durante a noite. Alternativa C e D, elas estão incoerentes com a pergunta. Alternativa correta é a alternativa B. A lei seca ela é caracterizada pela proibição de dirigir alcoolizado. 18. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando? A cassação do documento é a perda do documento, quando são eliminados todos os exames que foram feitos para a habilitação. Alternativa A, o infrator estiver conduzindo o veículo com direito de dirigir suspenso? Sim. Nesse caso, haverá cassação do condutor. Alternativa B, o infrator for condenado judicialmente por delito de trânsito? Também. Se ele for condenado,
ele terá o seu direito de dirigir cassado. Alternativa C, for reincidente em determinadas infrações cujo Código de Trânsito Brasileiro prevê a penalidade. Sim, a reincidência, a repetência, né? Quando ela ocorrer em determinados casos, ocorrerá também a cassação. Então, na alternativa A, B e C, acontecerão a cassação. Por isso, a alternativa D é a alternativa correta. 19. As penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro serão impostas. As penalidades. Alternativa A, ao proprietário do veículo e ao transportador? Sim, mas a alternativa A está incompleta. Alternativa B, ao proprietário, 1, ao condutor, 2, ao transportador, 3 e ao embarcador, 4. O proprietário ele responde pelo veículo, pela regularização e pelo estado de conservação do veículo. Tudo que diz respeito ao veículo é de responsabilidade do proprietário. O condutor ele é responsável pelo ato praticado na direção do veículo. O transportador ele é responsável pelo transporte da carga. E o embarcador ele é responsável pela carga. Então são 4 pessoas: proprietário, condutor, transportador e embarcador. A esses poderão ser impostas as penalidades de trânsito. 20. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa? Existe um macete para as medidas administrativas. Elas começam com a letra R e T. Alternativa A, retenção é uma medida administrativa, remoção é uma medida administrativa e recolhimento é uma medida administrativa. A pergunta pediu qual alternativa não corresponde. Então, a alternativa A, ela corresponde a uma medida administrativa. Alternativa B corresponde também a uma medida administrativa. Alternativa C também corresponde a uma medida administrativa. A única que não corresponde a uma medida administrativa é a suspensão do direito de dirigir ou a suspensão da carteira de habilitação. Nesse caso, é uma penalidade e não uma medida administrativa. Questão 21. Quais são os documentos obrigatórios para conduzir um veículo? Alternativa A, apenas o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Ele é obrigatório, mas não apenas ele. Alternativa B, habilitação e CRLV. Alternativa B, alternativa correta. No caso, a habilitação, ela pode ser a ACC, pode ser também a PPD, ou pode ser a CNH. E todas elas terão que estar acompanhadas do CRLV. Então, esses aqui são os documentos de porte obrigatório. Questão 22. O que caracteriza a vulnerabilidade no trânsito? Alternativa A, apenas o motorista de caminhões? Veja bem, vulnerabilidade são aquelas pessoas no trânsito que elas são vulneráveis. No caso, motorista de caminhão, ele não é um vulnerável no trânsito. Alternativa B, ciclista é vulnerável, pedestre é vulnerável e motociclista também é vulnerável no trânsito. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Essas pessoas aqui no trânsito, elas são vulneráveis no trânsito. Por isso, existe uma lei que diz que os veículos maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos os veículos juntos, eles são responsáveis pela segurança e bem-estar do ciclista, pedestres e motociclistas. 23. Para que serve a faixa horizontal vertical zebrada MT-04? Alternativa A, área onde os veículos podem estacionar. Alternativa B, área onde os pedestres devem atravessar. Alternativa C, área destinada a ciclistas. E alternativa D, área que indica velocidade máxima. Alternativa correta é a alternativa B, área onde os pedestres devem atravessar. Então, a faixa MT-04, isso é, marca transversal 04, é a faixa de pedestre. Questão 24. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Alternativa A, somente quando se tratar de deficiente físico.
Deficiente físico tem preferência, mas não somente ele. Alternativa B. Somente quando se tratar de idoso e criança, idosos e crianças, eles também têm preferência, mas não somente eles. Alternativa C. Em qualquer situação, essa é a alternativa correta. Em qualquer situação. Por quê? O pedestre é a estrutura mais frágil no trânsito. Não quer dizer que o pedestre está certo ou ele está errado. Não levamos isso em consideração. Levamos que o pedestre é a estrutura mais frágil e por isso ele deve ser preservado no trânsito. 25. São deslocamentos laterais, exceto, isto é, não é um deslocamento lateral. Ultrapassagem, passagem, retorno e conversão. A única aqui que não é considerado um deslocamento lateral é a passagem. Como eu já mostrei para vocês, vou repetir para que vocês entendam a diferença. No caso da passagem, é quando você tem um veículo que está indo nesse sentido e você tem outro veículo aqui que está indo nesse sentido. Então, se o veículo 1 ultrapassar o veículo 2, ele fez uma passagem, ele não fez um deslocamento lateral. Por isso, a passagem ela não é considerada um deslocamento lateral. 26. O que deve se fazer se avistar um ciclista na pista? Alternativa A. Fechar o espaço e seguir em frente? Nesse caso, é uma infração de trânsito. Alternativa A está incorreta. Alternativa B. Reduzir a velocidade e manter a distância ao ultrapassar. Sim, reduzir a velocidade e manter a distância é o procedimento correto, por isso a alternativa B é a alternativa correta. E o condutor deve manter do ciclista a distância mínima de 1,5 m. 27. Como se classificam as vias públicas? Alternativa A, arteriais e coletoras. Alternativa B, rodovias e estradas. Alternativa C, urbanas e rurais. E alternativa D, ruas e avenidas. Como se classificam as vias públicas? As vias públicas se classificam sendo urbanas e rurais. Lembrando que nós temos várias vias, né? Além dessas, nós temos aqui as urbanas, que são 4, e temos as rurais, que são 2. As urbanas nós temos a via de trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora, a via arterial, velocidade máxima 60 km por hora, a via coletora, velocidade máxima 40 km por hora, e a via local, velocidade máxima 30 km por hora. Então, essas vias aqui de trânsito rápido, arterial, coletor e local são vias urbanas. E nós temos as vias rurais, que são 2, são as rodovias e as estradas. Essas 2 são vias rurais. No caso da rodovia, existe diferença de velocidade, tanto para a rodovia quanto para o veículo. No caso das estradas, que são vias rurais sem asfalto, a velocidade máxima é de 60 km por hora para todos os veículos. Questão 28. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias locais será de, como nós vimos agora, a via local, ela tem velocidade máxima de 30 km por hora. A via local é uma rua sem saída, rua de condomínio, estacionamento de shopping, ela é destinada para o trânsito local. 29. Em pequenas manobras é permitido ao condutor, em pequenas manobras. Alternativa A, deixar de usar o cinto de segurança? De forma alguma. Até em pequenas manobras o condutor ele é obrigado a usar o cinto de segurança. Alternativa B, transitar em marcha ré. Alternativa C, deixar de usar o capacete? Também não pode. Até em pequenas manobras é obrigatório o uso de capacete, assim como o cinto de segurança. Alternativa D, transitar com o veículo desligado, isto é, transitar na banguela ou no ponto neutro, também não pode. A única aqui que você pode transitar em pequenas manobras é em marcha ré. Lembrando que, segundo a direção defensiva, a manobra de marcha ré ela é considerada uma manobra de risco, mas ela pode ser feita desde que em pequenas distâncias. Questão 30. O sistema de freios auxiliar que impede o travamento das rodas e é controlado através de uma central eletrônica
se chama alternativa A, freio hidráulico, alternativa B, freios ABS, alternativa C, freio servo-assistido e alternativa D, freio mecânico. Alternativa B, a alternativa correta, freios ABS, também conhecido como sistema antitravamento das rodas. Pessoal, para você que ficou até aqui, parabéns, te desejo muito sucesso na sua prova. Caso você precise de aulas de reforço, me chama lá no direct do Instagram, R7 Urbana. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para você ser notificado pelo YouTube sempre que for postado um vídeo novo aqui no canal. Bons estudos e te aguardo na próxima aula.